Introdução ao livro de Jó. Caracterização geral. Este livro reflete episódios da época patriarcal, quando a lei mosaica ainda não havia sido promulgada. Os intérpretes antigos e alguns modernos continuam favorecendo a data mais antiga do livro. Todavia, quase todos os intérpretes modernos, embora acreditem que houve realmente um homem de nome Jó, que é a figura central do livro desse nome, e que ele deve ter vivido na época dos patriarcas hebreus, acreditam que a narrativa primeiramente circulou sob a forma de tradições orais, até que foi reduzida à forma escrita, aí pelo século V ou IV a.C. Uma das razões para a defesa de uma data posterior do livro é que ele pertence à chamada literatura de sabedoria. Dentro da tradição judaica, literatura essa pertencente a um período posterior. Além disso, talvez reflita uma grande crise de fé criada na mente nacional judaica pelos cativeiros assírio e babilônico. Nesse caso, o livro não seria mera peça pessoal, refletindo os conflitos de um indivíduo isolado acerca do problema do mal, e sim um tipo de busca dos judeus por uma resposta acerca das aflições que Israel sofreu como nação. A antiga doutrina judaica, tão forte no Antigo Testamento acerca da regularidade e previsibilidade da retribuição divina, foi perturbada pelos imensos sofrimentos da nação às mãos de povos pagãos que, sem dúvida, eram mais corruptos do que os judeus. O 19º capítulo de Jó mostra-nos que o homem que é sábio conserva a sua crença na retidão e na vindicação dada por Deus aos retos. A esperança da vindicação após a morte, isto é, uma resposta comum para o problema do mal, acha-se em Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Os consoladores de Jó, que eram apenas atormentadores, não podiam perceber outra coisa além de uma retribuição divina regular, precisa e previsível. Para ele, Jó estava sofrendo porque merecia tal coisa, o que, segundo pensavam, fatalmente mostraria ser a verdade, apesar da capa de justiça com que Jó se vestia. Alguns eruditos pensam haver problemas com o arranjo do material, supondo que algum editor ou editores de uma época posterior tivessem feito adições que só teriam servido para lançar o livro na confusão. O capítulo 21, diferentemente dos capítulos 1º a 19º, retrata um Jó cético que condenou a si mesmo e, então, foi levado à sabedoria divina no capítulo 28. Após uma espécie de discurso de despedida que contém um juramento de liberação, capítulos 30 e 31, que seria basicamente um paralelo aos discursos dos capítulos 3º ao 19º, quanto à atitude, aparece uma reprovação desnecessária por parte de certo Eliú, capítulos 32 a 37. Então o próprio Deus força Jó a retratar-se, capítulos 38 e 39. Isso posto, parece haver consideráveis mudanças de atitude entre os capítulos 3º a 19º, por um lado, e as porções subsequentes do livro de Jó. E alguns estudiosos supõem que isso reflita adições feitas posteriormente. Todavia, isso poderia ser reflexo apenas de um confuso arranjo e tratamento por parte do próprio autor sagrado que, ao abordar uma questão espinhosa, não se mostrou muito metódico quanto, talvez, gostaríamos que ele tivesse sido. As presumíveis adições seriam os capítulos 28, 32 a 37 e 38 e 39. Alguns estudiosos também supõem que o prólogo, Jó 1 e 2, e o epílogo, Jó 42, versos 7 a 17, tenham sido adições feitas ao corpo original do livro. Outros eruditos têm criticado a filosofia que transparece na obra, supondo que as tragédias gregas sejam superiores, pois nessas tragédias, quando um homem sofre, nunca mais se recupera. E dizem que isso é mais realista diante da vida. No entanto, Jó recuperou-se e prosperou mais do que antes. Todavia, a vida também nos mostra casos de recuperação diante do sofrimento
mesmo nesta vida, não havendo nisso nada que possa ser considerado contrário à realidade. Mediante essa recuperação de Jó, o autor sagrado estava dizendo que a providência divina é capaz de nos surpreender. Em primeiro lugar, devido a razões desconhecidas, o homem sofre, e a única razão para isso é a inescrutável vontade de Deus. Em segundo lugar, para a consternação daqueles que acreditam que Jó era um homem iníquo, subitamente ele voltou a prosperar materialmente. E isso prova que a resposta simplista para o problema do sofrimento, de que este resulta de erros cometidos, nem sempre explica o que está acontecendo entre os homens. Por outro lado, isso também prova que não podemos afirmar que Deus nunca abençoa os pecadores. Assim, os eruditos que não apreciam a bela e surpreendente recuperação de Jó, como se isso sempre fosse contrário à experiência humana, o que já vimos que não é assim, apegam-se à ideia de que o epílogo do livro foi uma adição posterior, com o intuito de vindicar artificialmente a causa de Jó, de tal modo que tudo está bem com aquilo que termina bem, o que, conforme sabemos, não corresponde à mensagem que o autor sagrado queria transmitir. Outro propósito. O livro de Jó provê uma resposta ou várias respostas para o problema do mal, sobre o que tratamos especificamente na quinta sessão. Não há que duvidar que esse é o principal problema a ser ventilado no livro. Porém, em adição a isso, também é seguro que o autor sagrado estava sondando as profundezas da fé de um ser humano, mesmo diante do sofrimento moral e físico. Todavia, isso constitui apenas uma das respostas possíveis para o problema do sofrimento. Um indivíduo pode lançar-se nos braços da graça, do amor e do poder de Deus, sofrendo no escuro, escudado exclusivamente em sua fé. De alguma maneira, em algum lugar, Deus está no seu trono e tudo corre bem no mundo, a despeito de teimosas evidências humanas em contrário. Qualidade ética. Alfred Lord Tennyson, que foi um poeta de grande envergadura, considerava o livro de Jó como o maior poema dos tempos antigos e modernos. Esteticamente falando, Jó é a produção literária suprema do gênio dos hebreus. Admiráveis qualidades intrínsecas. É de estranhar que um livro que nada exiba de caracteristicamente israelita, onde a lei mosaica nunca é promovida, tenha encontrado lugar seguro no cânon hebraico da Bíblia. Essa posição do livro de Jó nunca foi seriamente desafiada. Podemos apenas supor que a sua qualidade estética seja tão grande que ninguém jamais ousou desafiar seu direito ao rol dos livros divinamente inspirados. Outro sim, o livro reflete uma experiência humana crítica, sendo uma busca por respostas para certas duras experiências humanas pelas quais todos os povos se interessam.